Esse aqui é o do Voice que você separou pra mim, esse canal, ué. Esse microfone é aquele que eu comprei, né? É outro. Não tem nada a ver, não. Qualquer coisa eu passo eu passo pra Nayara, entendeu? Não. Ô, Jeff. Jeff, tá me ouvindo? Oh. Você colocou a bateria aí, né? Coloquei. Aí é o seguinte, eu vou passar o Sennheiser do pastor pra Nayara, nós vamos abrir a videofone pra ela, aí quando o Vini pegar o microfone ou quem for falar, for usar os microfones, aí vocês não afastam o microfone um pouquinho só pra não vazar, porque eu tenho que ver o que aconteceu aí, que foi trocado alguma coisa. Ô, Nayara, pode pegar o do pastor? Isso, aí você esquece esse de fio aí. Agora vamos conferir se ele vai chegar na sua via. Você tá na via 2. Espera aí só um pouquinho que eu vou fechar. Nayara, o seu microfone chegou pra você? Ligou? Tá ligado aí? Oi, tá pra frente. Agora chegou? Oi, aham. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. A presença de Deus é real nesse lugar, nessa manhã. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. E a presença de Deus que está aqui venha nos atingir de forma tal que venhamos sair daqui mudados, transformados nessa manhã. Aleluia, glória a Deus. As palmas. Indiferente do que aconteça, nada pode parar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. E o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos
perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja no Senhor. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia! É por ti que permanecemos vivos, ó Pai, Deus. Um barulho diferente, é como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento e acender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento e acender a brasa e me batiza com fogo. Reacende a chama em mim e me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Reacende a chama, Senhor, nos nossos corações. Queremos ir mais fundo no teu rio nessa manhã.
tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez, tua chama em nós, aviva. Enche a tua casa com tua glória, Pai. Enche a tua casa com teu poder e com tua unção, ó Cristo. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá o Rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um Rei, e Ele Voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Mais alto! Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão. Que ruja o leão e que a terra estremeça
diante da majestade. Só o Senhor é rei, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Diante da tua majestade, ó Deus. Aleluia. Aleluia. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou. Os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Ele vive. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua,
Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei. Você pode levantar suas mãos a Jesus nessa manhã. Não é a nós, mas a Ele. Não há homem algum, mas ao Filho do Homem. Glorioso Salvador. Nós queremos fazer um tempo de oração agora, irmãos. Quero que você segure na mão da pessoa que está do seu lado. Mas enquanto nós oramos aqui, todos os líderes de grupos familiares, por favor, venham aqui para frente, venham aqui, fique de frente para a igreja, nós vamos orar por vocês. Você que é líder de grupo familiar, pode soltar a mão e vir aqui para frente. Isso, pede uma licencinha. Você que está aqui, nós vamos orar hoje no culto da manhã, também no culto da noite, pelos grupos. Mas de mão dadas com esse irmão, enquanto eles vêm, começa a orar por essa vida que está do seu lado. Começa a pedir: Deus, o Senhor conhece esse coração, o Senhor sabe como essa vida entrou aqui, o Senhor sabe como esse irmão e irmã entrou aqui. Eu quero orar pela vida dele nessa manhã, porque eu sei que o Senhor tem uma palavra preparada para liberar o coração dos teus filhos. Eu sei que o Senhor tem uma palavra de vida, o Senhor tem uma palavra de vida, Senhor, uma palavra de renovo. O Senhor, ó Deus, tem algo novo para ele, para ela. Que em nome de Jesus, ó Pai, o coração desse irmão e irmã que está comigo aqui seja tocado pelo teu Espírito nesse dia. Em nome de Jesus, que a sua vida por completo, física, emocional, Pai, seja tocado, Pai, nessa hora pelo teu Santo Espírito. Nós estamos aqui também para orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, em nome de Jesus, ó Deus. Que a Pai, na comunhão dos irmãos, o Senhor vem ordenar a sua bênção. Na comunhão dos irmãos, o Senhor vem ordenar a unção que escorre, Pai, por toda a tua igreja. Nós oramos agora não só por nós, mas por cada igreja, Deus, que nesse momento na nossa cidade, na nossa nação e em toda a terra está clamando pelo único Deus vivo e verdadeiro. Que nessa hora o teu Espírito seja liberado em toda a terra, derramado sobre a terra, Senhor, em nome de Jesus. E nós continuemos a buscar ao Senhor e a clamar ao Senhor, dizendo: Pai, assim como Jesus na entrada em Jerusalém, aquele povo dizia: Baruch haba b'Shem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós estamos num outro momento da história. Nós como igreja, Deus, olhamos para os céus e dizemos: Maranata, bendito é o que vem, bendito é o que vem, em nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita a tua igreja em toda a terra nessa manhã. Renova os teus filhos nessa manhã. Renova aqueles que estão no campo, renova aqueles que estão sozinhos, renova aqueles que estão enfermos. Nessa manhã, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor para receber do teu Espírito, em nome de Jesus. Diga amém comigo se você concorda. Amém. Eu queria que nós orássemos. Os líderes podem ficar aqui, vira de frente para os irmãos ali. Tem alguém que faz parte, se tiver alguém que faz parte do grupo desses irmãos que são líderes aqui, eu quero te chamar para vir aqui junto, para você orar com ele. Igreja, estenda as suas mãos. Os grupos familiares são um método, um instrumento de Deus. Você vai dar a mão para o líder, para o seu grupo aí. Um instrumento de Deus para a gente ganhar vidas para o Senhor, para a gente se edificar. Começa a orar por essas vidas nessa hora, em nome de Jesus. Começa a orar por esses líderes. Tem ninguém do seu grupo que não hoje? Tem não? Então eu vou orar para você aqui. Começa a orar por esses irmãos que têm sido instrumento do Senhor na vida, nas casas. Vamos orar em nome de Jesus, ó Deus. Nós queremos apresentar a vida, Senhor, as famílias, ó Deus, desses irmãos que têm estado à frente desses grupos familiares. Em nome de Jesus, ó Deus, nós sabemos que não é por nós, não é pelas nossas próprias capacidades, mas pela unção do Senhor que nós temos feito, Pai. Temos nos disponibilizado ao Senhor, Pai. Nós ouvimos a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós?
Pai, nós dizemos ao Senhor: eis-nos aqui, envia-nos a nós. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha guardar essas vidas, guardar sua mente, guardar sua casa, família, filhos, todos os familiares estejam cercados agora pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus eu quero declarar, ó Deus, uma unção, Pai, que cada momento de reunião desses irmãos, a Tua presença venha tomar essas casas, encher esses lares, línguas repartidas como fogo sejam derramadas, ó Deus, para que em nome de Jesus o reino do Senhor se expanda nessa cidade e a obra das trevas seja desfeita nos corações. Pai, em nome de Jesus, usa Teus filhos como instrumentos de luz, usa os Teus filhos como instrumentos da Tua verdade, guarda cada um e eles sejam usados, ó Pai, com poder e autoridade do Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus, Deus abençoe, irmãos, amém. Esses irmãos são bênção e tem lugar para você, viu, irmãos? Pode sentar só um minutinho. Glória a Jesus, glória a Jesus. A paz do Senhor seja sobre o seu coração, amém. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra do Senhor, ela nos ensina a contemplar a fidelidade de Deus. Quantos podem dizer: Deus é fiel? Diga bem alto: Deus é fiel. Interessante, né? Existe uma diferença muito grande, né, entre a gente falar de lealdade e fidelidade, né? A lealdade, ela sempre pressupõe uma contrapartida, né? Aonde se quebra a lealdade de um lado, se quebra do outro, né? A Bíblia não fala que Deus é leal, a Bíblia fala que Deus é fiel, porque ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Quantas vezes nós falhamos com Deus, quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós às vezes não obedecemos, mas nós temos um Deus que não muda por causa das nossas falhas e defeitos. Já pensou se Deus mudasse com a gente toda vez que a gente mudasse com Ele, né? Não teríamos paz, segurança nenhuma em Deus. E Ele é fiel, e você tem a oportunidade nessa hora de ser fiel a Ele em dízimos e ofertas, né? Você pode honrar o Senhor com seus bens. A Bíblia fala que aquele que honra a Deus com seus bens, ele vai experimentar transbordar a medida recalcada. Sabe o que é recalcada? Os antigos sabem o que é recalcado, né? Já viu quando você vai colocar um pó de café no pote, né? Olha lá o pó de café, que ele é mais fácil. Você coloca um pó de café no pote, aí você comprou aí, né? Você que está podendo aí, comprou um pacotão de café, né? Café tá caro demais, né? Você coloca ele lá, aí parece que não vai caber. Aí o que a gente faz? Dá uma batidinha lá no pote, que aí ele ajeita e cabe mais. Isso é recalcar, sabia? Deus faz isso com a nossa vida. Ele nos abençoa dessa maneira. Quando você pensa que não tem jeito de ser mais abençoado, Ele dá uma agitadinha na nossa vida e te abençoa ainda mais. Você pode fazer isso sabendo que Ele dá medida recalcada, sacudida e transbordante. E você sabe para que Deus faz transbordar em nossa vida? Não é para você olhar e falar assim: agora eu estou despreocupado, agora eu vou viver bem, agora nem meus netos vão precisar mais trabalhar. Não é para isso não. Deus faz para você ser generoso, para você ajudar o necessitado, para você contribuir com o reino de Deus, para você ser um instrumento, um canal de recursos para abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Se coloque em dinheiro ou por meio digital, pelo aplicativo do banco, você lê esse QR Code que está aí, você pode contribuir com a obra do Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor é fiel, obrigado porque o Senhor não muda, o Senhor não age, Pai, de acordo com as nossas mudanças. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. E a Tua palavra diz que jamais veremos o justo mendigar o pão. Tua palavra diz que a Tua fidelidade, ela é de geração em geração. E eu quero orar pela vida dos Seus filhos, Pai, que quando eles experimentarem da Tua fidelidade, que isso não abençoe só o dia deles hoje, só a provisão deles hoje, mas de geração em geração. E as sementes que são feitas aqui no Teu reino, Senhor, sejam financeiras, sejam de vida, seja, Pai, de dedicação e honra ao Senhor, venham ecoar de geração em geração. Eu abençoo a vida dos filhos, dos netos, dos bisnetos,
que nasçam daqui gerações que honrem o teu nome acima de todas as coisas, e o Senhor seja o Senhor das famílias dessa igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Você pode dizer amém? Diga mais forte, amém. Enquanto nós cantamos ainda mais um pedaço dessa música, você tem liberdade para trazer Yeshua. Pode trazer Yeshua. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Vamos finalizar cantando mais uma vez. Bendito é o Rei que vem. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Aplauda ao Senhor nessa manhã mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você já olhou para alguém próximo a você e diga: você é bem-vindo nesse lugar. Olha para alguém pertinho aí atrás, e eu dou boas-vindas a você nessa manhã. Que bênção nós estamos aqui, irmãos. Olha para alguém perto de você e fala assim: você fez uma boa escolha hoje. Fala para ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes da gente passar para a palavra, só quero lembrar algumas coisas aqui. De segunda a sexta nós temos, qual é a programação fixa da igreja de segunda a sexta? Nós temos grupos nas casas, né? Você viu algum dos líderes aqui. Hoje à noite também nós vamos fazer uma intercessão por outros líderes. Nós temos grupos nas casas, aonde ali é compartilhada a palavra. Você é convidado a participar. É bênção, é tempo de comunhão, de crescimento, de ganhar pessoas de perto para Jesus. Você não deixe de participar, pode nos procurar que a gente te mostra os grupos que tem e você vai ser muito edificado. Nessa semana a gente tem duas atividades diferentes, especiais, né? Na quarta às 19h30, lá no sítio a gente tem um culto para todas as famílias. Você pode ir com a sua família. Se é alguém da sua família que às vezes não vem à igreja, aproveita essa oportunidade, convida essa pessoa para estar ali na quarta-feira às 19h30, né? A gente também recebe irmãos de outras igrejas ali. É um culto voltado para as famílias. Na sexta-feira às 20 horas, é a última sexta do mês, é dia de vigília. Quem pode dizer glória a Deus? Você é convidado para estar lá, irmãos. A gente buscar a Deus em oração, né? Acho que nesses 21 dias de oração aí, a gente orou bastante, né? De jejum. Não perca esse embalo, tá? Não perca esse movimento que Deus te colocou. Na sexta a gente pode estar junto ali, buscando ao Senhor. No sábado às 19h30 a gente tem aqui os encontros, né, de jovens e adolescentes. No domingo nós temos às 8h30 a escola dominical, às 9h30 nosso culto aqui, e às 19 horas temos culto também. E hoje eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer. Hoje, se você puder estar aqui à noite, eu quero te convidar a voltar, tá bom? Porque hoje nós estamos encerrando 21 dias de jejum e oração. Nós vamos fazer um culto aqui diferente, vamos ter um culto aqui diferente, vou falar só assim, né? E eu tenho certeza que Deus vai derramar muito, vai mover em nossos corações aqui no culto dessa noite. Então, se você tiver essa disponibilidade, vem. Se você não tiver qualquer questão, compromisso, conecta com a gente lá no YouTube, fica lá com a gente também, que eu sei que Deus vai visitar sua vida também onde você estiver, tá? Hoje às 19 horas temos o culto aqui também, tá? Já falei que vou parar de falar. Nossos canais no WhatsApp. Se você ainda não faz parte, escaneia aí com a câmera do seu telefone, esse QR Code. Lá no painel temos também uma maneira de você se manter conectado conosco, tá? Conectado com as informações, programações, avisos da igreja. A gente sempre vai usar esse canal para mandar, né, aquilo que a gente precisa falar com todos. E a partir de amanhã, em especial hoje eu aviso que a partir de amanhã
vão inaugurar um canal só para as mulheres. Onde estão as mulheres de Jesus aí? Diga glória a Deus aí. É isso aí. Nós lançamos esse canal no Dia da Mulher e ele está quietinho lá, parado lá. Já temos um número bom de irmãs. Você pode divulgar o canal, tá? Compartilha. Não é só para mulheres crentes, não é só para mulheres da igreja. É para mulheres, né? Ainda mais essa semana, né? O trem está fervendo esse negócio de falar de mulher, né? Mulher, por causa de todos os acontecimentos no Brasil. Vamos edificar as mulheres do Senhor, amém? Continuar fortalecendo a vida de vocês, que tanto são importantes na nossa vida, no nosso dia a dia, tá? Semana passada, né, eu anunciei o pastor Eurico aqui, né, convidado internacional, que veio pregar para nós, mas hoje eu quero fazer um convidado interestadual. Para minha alegria aqui, hoje está comigo meu pai, pastor Antônio. Vamos aplaudir o Senhor para a glória da vida dele, glória a Deus. Minha mãe também está aqui, e hoje é convidado interestadual, que vai trazer a palavra para nós, amém? Amém, interestadual. Não deixa de falar uai, né? Não deixa de ser, nosso mineirice é uma bênção, né? As pessoas falam para mim, quanto tempo você está morando em São Paulo? Já tem mais ou menos idas e vindas, mais de 20 anos, né? E as pessoas falam, não, mas você é mineiro. Eu falei, isso. Eu falei, o que você tem para mim? Um pão de queijo, tem um queijo. Irmãos, bom dia, paz a todos. Eu sempre gosto de mencionar quando eu venho aqui em Arcos, quando eu tenho a oportunidade de estar pregando aqui na igreja. Aqui, nesse lugar, começou minha vida ministerial. Quando eu fui para Cozer, eu vim para a igreja, era lá na Cozer, quem lembra, no escritório, né? Nós tínhamos lá em média de 25 a 30 pessoas. E eu vi essa igreja nascer, eu vi essa igreja crescer, eu e a minha família. Isso foi uma bênção enorme para as nossas vidas. Foi um lugar que, além de nos ter acolhido, nos deu tanta oportunidade. Eu fui ungida diácono aqui, saí daqui como diácono, foi depois que eu fui para São Paulo. E aqui eu tive experiências que hoje eu falo, quando eu converso com outras pessoas. Eu tive experiências maravilhosas nesse lugar. Antes a gente fazia o culto, não sei se o pessoal sabe, era lá embaixo, né, aqui no porão. Nós temos uma história assim, e o pastor Eurico, eu sempre falo, foi um exemplo para mim de um guerreiro, de um homem de Deus, um apóstolo. Sempre eu falo para muitas pessoas, olha, eu tive um pastor que ele me ensinou muita coisa. Quantas vezes a gente, aqui nesse lugar, com tanta dificuldade, às vezes passando por tanta luta aqui, esse homem estava junto com a gente, vamos seguir em frente, nos dando exemplo, entendeu? Eu citava muito um exemplo que ele chegava de Belo Horizonte e falava assim, olha, vamos visitar, vamos nas casas, vamos nas pessoas, um ânimo, uma pessoa sensacional, pastor. Muito obrigado por tudo, pastor. E é um lugar que eu não deixo de, por gratidão, de estar orando sempre. É um lugar que eu sempre tenho colocado nas minhas orações essa igreja. Sempre eu tenho colocado a vida de vocês, que aqui nesse lugar haja restauração, que aqui nesse lugar haja cura, que aqui nesse lugar haja muita bênção. Que essa igreja fez uma diferença muito grande nessa cidade, gente. Recentemente eu lembrei de um episódio, de momentos que nós vivemos aqui. A gente tinha a CEP que chamava, né? Que a gente ia nos bairros, levava uma carreta, nós tinha um pessoal que tinha caminhão aqui, e a gente se instalava nos bairros, e aquele dia a gente tinha para o pessoal dentista, tinha cabeleireiro, os homens procuravam nas casas eletrodoméstico para consertar naquele bairro, e com aquilo ali nós conquistávamos o coração de muita gente. Eu acredito e tenho certeza que muitos de vocês estão com isso, foi esses trabalhos. Foi muita oração nesse lugar, mas esses trabalhos, vocês estão aqui. E à noite a gente tinha um culto, aí a gente fazia o apelo, era uma bênção.
foi muitas vidas transformadas, muita vida curada. Eu sou muito grato a esse lugar. Deus foi muito bom enquanto o tempo que eu estive aqui. E como Deus prepara, né? Hoje está o Vini aqui, meu filho, né? Que também começou o ministério dele aqui, né? Começou aqui, Carlinhos, né? Quantas reuniões, o Carlinhos era o nosso mentor, né? Messias, o Messias, começamos eu e ele de diácono na época. O Messias, nós tínhamos essas cadeiras de plástico lá embaixo, ele me deu um exemplo muito grande. Às vezes a cadeira estava 2 centímetros fora da linha, o Messias puxava, é para cá, que tem que deixar a cadeira. O Messias, ontem eu tive um episódio muito engraçado sobre ele. A Ana, minha netinha, pediu para me contar uma história de Jesus para ela. Aí eu falei, contando a história, uma hora eu falei, Jesus é o Messias. Ela falou, não é. Não é, vovô. Falei, Ana, Jesus é o Messias. Não, vovô, não é. O Messias fica aqui no sítio. Aí eu falei, não, tá bom. Então vamos, com o tempo aí a gente... Ela vai me entender. Amém, gente? Vamos fazer uma oração aqui. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, diante da Tua presença, coloca a minha vida, Senhor. Senhor, não sou eu, é o Senhor, é a Tua palavra, Pai. Pai, que nós queremos ouvir o que o Senhor tem para nós queremos ouvir que o Senhor vem mudar, transformar o nosso coração, Senhor. Senhor, nós não estamos aqui por causa de nada a não ser o Senhor, Pai. A Tua presença, Pai, não é sobre nós, é sobre Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande eu sou, o Todo-Poderoso. Então vem falar conosco, Pai, vem trazer transformação, vem trazer cura, Pai. Nós queremos ouvir a Ti, Senhor. Pai, guia-nos, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome. Amém, Senhor, amém. Irmãos, quem tem promessas de Deus aqui? Levanta a mão. Amém? Mais alto. Amém? Amém, glória a Deus. Todos nós temos promessas de Deus. E Deus teve tantas promessas, as milhares de promessas que a palavra de Deus tem, as milhares de promessas que tem na Bíblia. Deus sempre tem promessas para o seu povo. Promessas que passaram por Abraão, por Isaac, por Jacó. Está lá em Êxodo. Eu quero falar hoje uma promessa específica para vocês, que foi a promessa da terra de Canaã, uma promessa da terra prometida. Então, se a gente olhar em Êxodo 3:8, tem aquela terra que mana leite e mel. Canaã, irmãos, Canaã, normalmente, por aquele desejo, que hoje a gente vê sempre Canaã sempre foi um símbolo de uma vida vivida em todo o seu potencial, sempre um símbolo de bênção. Cada um de vocês, cada um de nós aqui, temos uma promessa, numa área nós temos uma Canaã, uma bênção de Deus, e tenho certeza absoluta que cada um de vocês aqui tem aguardado em alguma área da sua vida, você tem buscado uma promessa. É ou não é? Tem certeza, às vezes pode ser na área financeira, às vezes pode ser no seu casamento, às vezes você tem buscado e lutado para a conversão de algum familiar. Gente, é outra coisa, não deixe essa bênção de crer que Deus pode transformar aquele familiar seu que você tem buscado em transformação, em conversão. Às vezes nós desanimamos e deixamos até Jesus porque aquela pessoa não converteu. Não deixa. Se eu tivesse um tempo de relatar aqui para vocês, se eu tivesse um tempo de falar com vocês, quem eu era antes. Eu cheguei a um momento de alcoólatra. Eu cheguei a um momento de um alcoolismo fora do comum. E sempre eu chegava em casa, estava minha esposa, o Vini, e os 2 irmãos dele, a Kessia e o Vitor, de joelho em oração pela minha vida, para que Deus me transformasse. Então, o impossível, gente, não cabe a nós essa medida. O impossível é para Ele, é para Deus. Quantas pessoas olhavam e falavam assim, esse sujeito não tem como mais. Então, é um parênteses que eu abri aqui. Eu não vim falar nem do meu testemunho, mas Deus está me tocando que eu falasse para alguém de você, não desista. Não desista, porque
o trabalho é dele. O Espírito Santo de Deus vai mover, você pode ter certeza, sobre a vida desse parente seu. Amém? Então, como a gente tem buscado, como nós temos todas essas bênçãos, Deus tem proporcionado promessas, Deus proporcionou promessas para as nossas vidas, né? Eu quero que os irmãos abrem Deuteronômio 28, eu vou ler algumas promessas para vocês, que Deus fez. Então vamos estar sempre concentrados. Você tem essa Canaã na sua vida. Em qual área da sua vida é uma Canaã, uma promessa de Deus, né? Que Deus prometeu que daria para aquele povo uma terra que mana leite e mel, uma terra com abundância, uma terra fértil, uma terra abençoada. É isso que Deus tem para a sua vida, é o que Deus tem para cada um aqui nas promessas de Deus. A terra cheia de esperança. Então vamos, Deuteronômio 28, a partir do versículo 3, falar: bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e os frutos dos teus animais, e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará as bênçãos que estejam contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quantos guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te fará abundar de bens do fruto do ventre e no fruto dos animais e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva na tua terra e no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardares a fazer. Aqui nós temos promessas espirituais, nós temos promessas financeiras, nós temos promessas familiares, nós temos várias promessas. Amém? Aqui nós temos promessas que Deus deu para esse povo que estava partindo. Então, essas promessas aqui, Deus falou: olha, segue, eu tenho uma terra prometida. E o povo foi. O povo estava obedecendo. Mas eu tenho algo agora importante, que eu vou entrar numa outra parte, porque eu falei de promessa, é muito ouvir promessa, é muito ouvir bênção, né? Por que que parte deste povo não recebeu a bênção dessa terra prometida? Se Deus prometeu, o povo obedeceu, o povo foi. É algo que Deus tocou muito no meu coração sobre essa palavra, porque às vezes a gente tem algum local, a gente tem buscado, a gente tem feito, a gente tem orado, tem buscado, e às vezes pode estar acontecendo: por que que eu não tenho recebido a bênção até hoje? Por que que essa bênção ainda não veio, não caiu? Eu não recebi essa bênção sobre a minha vida. Agora nós vamos lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 10. Vou passar alguns pontos para os irmãos, que a palavra de Deus fala por que que esse povo não recebeu essa bênção. 1 Coríntios 10, a partir do verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis de nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual.
E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguiu, e a pedra era Cristo. Até aqui nós vimos o que? É um povo que viveu grandes experiências, viveram coisas formidáveis, viveram coisas milagrosas, que o Senhor fez na vida deles. Um povo que experimentou coisas sensacionais, espetaculares, sobrenaturais. E por que uma parte desse povo não ficou pelo meio do caminho, né? Por que aconteceu isso aí? Às vezes é isso que tem acontecido na nossa vida. A gente vê o Senhor agir, Deus fazer, ouve testemunho de milagre, ouve coisas, pessoas falando. E por que não as bênçãos às vezes não vêm sobre a nossa vida? Que nós temos caminhado, como nós temos caminhado? Então aqui, a partir dos próximos versos, eu vou dar 5 pontos. Quero ser intenso, quero ser rápido, não vou atrapalhar seu almoço, mas eu quero dar 5 pontos que na palavra de Deus, que tirou a bênção da terra prometida, da Canaã desse povo. E é algo que a palavra aqui, ela é muito clara com cada um de nós. Ela vai falar para a gente nos nossos tempos aqui hoje, entendeu? Vamos é uma frase, a partir do verso 5, é uma frase que em nome de Jesus, que ninguém de nós podemos ouvir esse versículo aqui. Algo que ninguém de nós possa estar ouvindo. Porque começa assim, ó. Mas Deus, no 5, eu estou no 5, irmãos. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, que foram prostrados no deserto. Irmãos, em nome de Jesus, façamos tudo nessa caminhada nossa, nesse dia a dia, nessa vida espiritual nossa, para que a gente nunca possa estar num ponto desse. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Pode passar, pastor, mas o que está acontecendo? Por que Deus não agradou? Aí a gente começa aqui, irmãos, a partir do verso 6. E essas coisas foram feitas, como alguma versão fala figura, outra fala como exemplo, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Uma das primeiras coisas que esse povo parte desse povo não foi, porque eles cobiçaram. Eles tiveram cobiça. A cobiça é uma busca constante da satisfação do nosso ego. É algo que a gente busca satisfazer sempre o nosso ego. Em Tiago 14, capítulo 1, 14, fala assim: cada um é tentado pela própria cobiça, e quando essa atrai e seduz, e é concebe o pecado, e o pecado gera morte. Esse povo trabalhou no seu coração, teve movimento no seu coração por muita cobiça. E volta a falar, isso aqui está falando hoje, para os nossos dias de hoje, né? Essas coisas foram feitas como exemplo, para que não cobicemos as coisas más. Nós estamos vivendo um tempo, nós estamos vivendo uns momentos, que o nosso coração, ele não pode se pender. Hoje, eu busco às vezes, tá? Eu tenho um trabalho lá na empresa que eu trabalho, um trabalho espiritual, porque lá é engraçado, porque aqui muita gente me conhecia antigamente por um apelido. Lá vocês não vão achar, vocês vão achar o pastor Antônio, sempre assim. No meu trabalho nós temos um trabalho que chama Projeto Mesa, e com isso eu convivo muito com são 330 funcionários, são pessoas que, todo tipo de problema, a gente convive lá. Então o dono da empresa brinca: eu te coloquei uma igreja com 330 pessoas na mão. E às vezes a gente vê como aquela cobiça, quando a pessoa vem pedir uma oração, às vezes a gente vê as pessoas vêm pedir algo da necessidade, nunca em prol do reino de Deus, sempre eu quero. Gente, desejar, crescer, querer ter dinheiro, isso não é problema, isso não é pecado. Mas às vezes a cobiça é algo que tem derrubado muitas pessoas, e aquele povo não teve aquele momento da terra prometida, foi isso. Vamos agora aqui no outro versículo: não vos façais, pois, idólatras,
como algum deles, conforme está escrito. O povo sentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. A idolatria, às vezes nós temos um foco na idolatria, seria só questão de santo, quem idolatra santo. A gente tem que tomar cuidado, é muito mais além do que isso. Idolatria é um sistema de valores que nós criamos, e esses valores que nós criamos estão acima de Deus. Isso nós temos que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado com onde está o posicionamento na sua vida, onde está Deus, onde está o restante das coisas da sua vida. Deus não pode tomar, Deus de hipótese alguma, nada pode tomar o lugar de Deus na sua vida. E aquele povo, por causa de idolatria, uma grande parte deles não alcançou a terra prometida por isso. E às vezes tem bênçãos que a gente começa a colocar Deus em segundo plano. Deus, depois eu vou para a igreja se der, eu vou fazer isso se der, eu não vou servir na igreja, eu quero ficar sentado ali num banco. Meus irmãos, olha, ouvi os avisos aqui. Trabalho tem para você servir a Deus, trabalho tem para você estar buscando a estar crescendo aqui. Eu volto a falar, eu comecei, Deus me abençoou, começar aqui como diácono, era um prazer enorme, nós estamos aqui, está abrindo a igreja, está vendo os irmãos, e a gente fala, hoje aqui, algo simples para você trabalhar para Deus. Tem uma cadeira vazia do seu lado? A gente tem que assumir essa responsabilidade. Essa cadeira vazia é por minha culpa, eu podia ter trago alguém para cá. Isso é trabalhar e servir a Deus também. E às vezes a gente começa a colocar uma condição minha, uma posição minha. Eu não vou falar de Jesus no meu trabalho, eu não vou falar isso no meu trabalho. Gente, volto a falar, esse trabalho que eu tenho lá na empresa chama Projeto Mesa. Toda sexta-feira eu tenho que, nós temos uma rede de lojas, são 15 lojas. Eu vou para Ubatuba, vou para Caraguá, não é a praia, viu? Você está pensando que é só... Eu vou para Caraguá, eu vou para Ubatuba, vou para Bertioga, saio, eu e minha esposa junto, tem dia que nós saímos 4h30 da manhã para estar abrindo aquela loja, para nós levar a palavra de Deus, para estar pregando para aquele povo, porque isso que nós temos que fazer. Se a gente quiser, a gente serve o Senhor de qualquer forma que você puder, mas sirva ao Senhor. Não se coloque numa posição que você está acima de Deus ou qualquer outra situação na sua vida. Abra o seu coração, procure os pastores aqui. O que eu posso fazer nesse lugar? Entendeu? A gente tem que tomar cuidado que a gente colocar outras coisas, às vezes, no lugar de Deus, na frente de Deus. E esses valores não podem ter importância acima de Deus. A gente olhar no versículo 8, outra coisa que impediu que esse povo chegasse. E que não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caímos num dia só 23 mil. Isso aqui tem versão que fala sobre a imoralidade. Hoje nós vivemos um mundo que todo tipo de imoralidade, nós temos visto a imoralidade sexual. Isso tem derrubado muitas pessoas, tem deixado de muitas pessoas estar recebendo bênçãos. Nós temos visto a imoralidade social, que é a mentira. Nós temos visto a imoralidade ética. Nós estamos vendo uma política, vivendo a cada dia mais uma política, uma justiça com a imoralidade fora do normal, fora do comum, entendeu? Nós temos visto imoralidade religiosas, pessoas prometendo coisas que você vai receber, que se você der tanto, se você fizer aquilo, se você der seu carro, der sua casa. Nós temos visto todo tipo de moralidade. E às vezes nós somos seduzidos a isso. E nós, quando somos seduzidos a esse tipo de coisa, Deus começa... Eu vou falar daqui a pouco, mas o próximo passo aqui, e vocês vão ver, Deus não tem como agir na nossa vida quando a gente cede esse tipo de pecado. E aquele povo não recebeu, foi por isso. Amém? Foi devagar esse amém. Amém? A próxima, gente. E não colocamos Deus à prova. E na minha versão está aí, não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. O que seria colocar Deus à prova? É estar pedindo algo contrário ao seu caráter.
está tentando convencer a Deus que você não tem um pecado, você tem um problema. É uma frase que eu gosto. Problema a gente resolve, pecado a gente elimina, arrepende e deixa. E às vezes tem pessoas que querem pedindo a Deus, eu gosto de citar muito, quando levo essa palavra, às vezes eu vou citar como exemplo, o empresário, ele pede a Deus para abençoar o estabelecimento dele, mas ele não admite os funcionários, não está na CLT, não paga os impostos, e assim vai em vários aspectos da nossa vida, se a gente olhar, entendeu? Às vezes o cara fala assim, olha, eu tive um grande negócio, valia R$2.000, eu vendi por 4. Às vezes a gente está tentando pôr a Deus à prova que queira nos abençoar em coisas que Ele não está nesse negócio. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E esse povo colocou Deus à prova. Quando esse povo colocou Deus à prova, foi claro que eles perderam essa bênção que foi a terra de Canaã. Eles ficaram no meio do caminho. Então tomamos muito cuidado. E eu vou agora no 10º, algo que vocês estão notando que são coisas sutis. E que às vezes a gente pensa, isso é normal, isso aí todo mundo tem feito, isso tem acontecido, mas são coisas sutis que vai começando no dia a dia. Se a gente não ficar esperto, se a gente não tomar, se a gente não colocar o nosso coração, né, num posicionamento para a gente não fazer isso, a gente começa a cometer esses pecados, esses erros. Aqui no 10 está assim, ó. E não murmureis, como algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. A murmuração, gente, a murmuração é algo que pode estar atrasando a sua bênção na vida. Às vezes a gente acorda, tem que acordar com o ânimo de falar assim, esse é o dia que o Senhor fez, esse é o dia da minha bênção, esse é o dia que eu vou crescer, esse é o dia que Deus vai derramar uma bênção sobre a minha família, sobre a minha vida, sobre tudo. A murmuração nos afasta das bênçãos de Deus. Quando a gente começa a reclamar da esposa, quando a gente começa a reclamar do marido, quando a gente começa a reclamar dos filhos, quando a gente começa a reclamar de tudo, o cara quer, o murmurador, a gente tem que ter cuidado, principalmente no seio, ali é quando a gente está trabalhando, o murmurador, ele quer aprovação, ele começa a te atrair, que ele quer falar mal do patrão, ele quer falar mal do vizinho, que ele fala mal da esposa, ele começa a querer falar mal dessas vidas. Eu tenho algo comigo que todo mundo, principalmente nós trabalhamos, eu e minha esposa já trabalhamos com o Ministério de Casais, e a gente sempre fala, quando uma pessoa chega para mim para falar, porque a minha mulher está assim, normalmente eu vi só homem mesmo, né? Não vou aconselhar mulher. Eu falo, e você? Vamos falar de você? É muito difícil, as pessoas acham, é muito fácil eu ficar apontando o dedo e levando para outras pessoas, e aí eu começo, vamos falar de você. Como tem sido você na sua casa? Quem tem sido esse homem lá na sua casa? Nós estamos com eu estou conduzindo um trabalho na igreja, me perdoe, eu não me apresentei também lá sobre a minha igreja, eu sou pastor na Fonte da Vida, viu gente, desculpe, eu não apresentei, na Fonte da Vida em São José dos Campos, me perdoe, eu não falei, mas eu estou com a bênção dos meus bispos aqui, eles me abençoaram que eu viesse pregar aqui, mas nós estamos num trabalho lá com o Homem ao Máximo, quem que já ouviu falar? Eu fiz o Homem ao Máximo há uns 10 anos atrás e agora eu estou ministrando esse curso lá. A gente começa a ver quanta coisa a gente precisa melhorar, quanta coisa a gente precisa crescer, quantas coisas a gente precisa estar trabalhando no nosso coração. Então, eu já tinha feito há 10 anos atrás e agora eu ministrando, o Senhor vai falando isso ao meu coração. Então, quantas vezes eu ficava murmurando de uma coisa ou de outra, né? Uma vez eu brinquei com minha esposa, eu não sei que tem hora se eu estou chato por causa da idade, ou agora que eu estou reconhecendo que eu era chato. Era uma das duas coisas, mas é assim, gente. Mas a gente tem que estar com o coração muito tranquilo quanto a essas coisas, a gente tem que estar com o coração muito em Deus e ser grato, porque
ingratidão e murmuração andam de mãos dadas. Não percam suas bênçãos por causa de murmuração, por coisas simples na sua vida. Não deixam que isso possa estar atrapalhando você estar recebendo uma bênção. Volto a falar aqui, quando a gente lê esse 1 Coríntios 10 aqui a palavra de Deus está nos alertando. Ora, irmãos, não quero que ignoreis, lá no início ali, que os nossos pais tiveram debaixo de bênçãos. Mas aqui no 5 fala, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Tem um coração, tem um posicionamento que Deus se agrada de tudo que você venha fazer. Tem um coração que Deus possa estar agradando de tudo que você tem buscado na sua vida, de tudo que você tem feito. Eu falo assim, eu vou fazer para agradar meu Deus. Propostas aqui de cobiça, propostas de idolatria, de imoralidade, propostas de expor o Senhor à prova. Nós vamos ser provados todos os dias na nossa vida sobre isso. Então grave isso no seu coração: cobiça, idolatria, imoralidade, pôr o Senhor à prova e murmuração. Isso fez aquele povo perder a bênção deles. Eles não foram para a terra de Canaã por isso. E são processos sutis, volto a falar. Vi agora recentemente uma pesquisa de como os homens estão sendo derrubados pela pornografia. Aquele homem, eu não estou falando dos homens do mundo, não estou falando de homens cristãos. Aquele mesmo homem que tem uma Bíblia na mão, que ele tem levado lá para a sua igreja, ele tem acessos de sites pornográficos aqui no... Isso tem causado um dano enorme. Se aqui nós temos psicólogos, o psicólogo sabe o que isso causa na mente dessa pessoa, o que está cauterizando, o que está derrubando muitos homens. Nós temos visto muitas imoralidades, tem coisas que não estão no nosso acesso, mas nós temos que orar para que Deus cure. Nós estamos vivendo um momento de moralidade política muito grande, nós temos que orar que o nosso Deus restaure, que cure, que cuide desse país. Nós fomos levantados para isso. Você está aqui para isso. Você é um intercessor. Não seja aquela pessoa que só venha querer estar recebendo oração, recebendo. Não seja um intercessor pelo seu país, seja um intercessor pela sua família. Isso é tão natural quando a gente começa a ser aquele intercessor, aquela pessoa que tem buscado na nossa vida. Lá na igreja que eu congrego, nós temos uma oração todos os dias, 7 horas da manhã. E o princípio, você vai para lá, antes do trabalho, quem pode ir, passa lá, tem oração. E quando você começa a ir lá nos 7, são meia hora de oração, gente. A primeira meia hora, os primeiros dias, você acha que é difícil. Você vai indo, você começa. Todos os dias, de segunda a sábado, desculpa. Todos os dias, de segunda a sábado. A gente começa a ir todos os dias. Chega um ponto, você começa a enxergar que aquela meia hora já é pouco. Porque você tem buscado intensivamente, aí você já está buscando a presença de Deus. Eu gosto de falar, sempre a gente tem que dar uma palavra lá antes. Eu gosto de falar, gente, isso aqui não é mais um dia, isso é o dia que nós estamos na presença do Senhor. Isso não pode se tornar mais um dia da nossa vida, é o dia que nós temos a presença do Senhor. Então vamos tomar cuidado com tudo isso. O que você tem murmurado muito na vida? Que você tem, às vezes, igual eu falo, nós passamos decepções, nós passamos momentos tristes. Ninguém aqui está no paraíso, nós não estamos no céu ainda, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por batalhas. Mas, meus irmãos, vamos colocar o nosso coração pautado em Deus, nossa vida pautada em Deus sempre. Eu quero encerrar. Nós vamos ler. Deus fala muito ao meu coração. Esse mesmo povo, essa parte desse povo que não conheceu a Canaã, que não puderam ir, mas teve um povo que venceu. E em nome de Jesus, aqui está um povo que vai vencer. Em nome de Jesus, um povo que vai ter a vitória, que um dia nós encontraremos lá no céu. Um dia nós estaremos na presença do Senhor. Este é o povo, eu profetizo em nome de Jesus.
Nós vamos olhar aqui Josué, a partir do capítulo 1, versículo 1. Algumas bênçãos que Deus tem para cada um de nós. E sucedeu-se depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Recebe, irmãos, recebe tudo que eu vou ler aqui, que tem falado para a sua vida. Levanta-te, pois, agora. Passe esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde esse Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de vós, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desamparei, irmãos aqui da ECP. Essa é a palavra do Senhor para sobre a sua vida. Irmão da ECP não, era outra igreja. Igreja da Paz. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a teus pais lhe dariam. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de não fazer conforme a toda lei que o meu servo te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite. Medita nele dia e noite. Esse é seu guia, a sua palavra, palavra de Deus para a sua vida. Porque não se aparte dele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforce-te e tem bom ânimo, não pasme, não tenha medo, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Receba essa palavra, receba essa palavra. Não foi Deus que te mandou, é Deus que tem cuidado de você, é Deus que tem cuidado da sua família. Esforça-te e tem bom ânimo, não tenha medo, nada pode te derrubar, porque o seu Deus está sobre a sua vida. Não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não é só se você estiver na igreja, não é só se você estiver num culto caseiro. Onde você estiver, o seu Deus vai cuidar da sua vida. Onde você estiver, Deus vai cuidar. Vamos ficar de pé, irmãos? Aleluia, aleluia, Senhor. Glória a Deus, Pai, glória a Deus. Pai, nesse momento, Pai, a Tua igreja está aqui, Pai, reunida, Pai. Pai, nós vemos buscar, Pai, a Tua presença, Senhor. Senhor, que bênção nenhuma das nossas vidas, Pai, nós podemos receber pelos nossos pecados, pelos nossos erros, nossas falhas, Pai. Mas que nós estejamos todo, Pai, que nós possamos ter um coração, Pai, coração da Tua presença, Senhor, um coração voltado a Ti, Senhor, um coração cheio de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, venha ser com cada um de nós, Pai. Tira de nós tudo que pode atrapalhar de estar na Tua presença, Pai. Tira do nosso coração tudo que possamos, Pai, pode nos impedir de andar com o Senhor, Pai. Senhor, nós queremos ser pessoas, Pai, curadas, Pai. Nós queremos restauradas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco aqui agora, Pai, pelo poder do Teu santo nome, a Tua igreja, Senhor. A Sua igreja, Senhor, que o Senhor vai derramar das Tuas bênçãos, Pai. Senhor, que nós vamos conquistar, Pai, cada Canaã, cada bênção em cada área das nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Senhor, Espírito Santo de Deus, venha nos guiar, venha nos conduzir, para que possamos, sim, buscar a cada momento, Pai,
que o Senhor seja a condução, o Senhor esteja acima de tudo nas nossas vidas, Pai, que não possa ter valor nenhum, que está acima do Senhor, Pai, que nada, Pai, que nada possa, Pai, sobressair sobre as nossas vidas, a não ser o Deus vivo, o Deus poderoso. Obrigado por essa manhã, Senhor, obrigado por estarmos reunidos aqui, Senhor. Tu és Deus santo, 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 santo. Nós declaramos, Pai, que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti. Toda honra seja dado a esse Deus maravilhoso, esse Deus soberano, esse Deus santo, santo, Senhor. Obrigado, Jesus, em nome de Jesus, por cada vida que está aqui. E nós profetizamos em nome de Jesus. Profetizamos em nome de Jesus restauração onde precisar. Visita cada coração que está aqui, Senhor. Visita corações que estão aqui nesse momento, Pai. Se o Senhor falou na Tua palavra com alguém, que essa pessoa possa, Pai, para buscar, Pai, a cura, Pai, a restauração, para a glória do Teu nome. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada um, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
presença é mais desejável do que o outro. Melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que vem a face do meu amador. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Admirável, tão sublime. Esse é Jesus. Glorioso, tua presença é mais desejável. Te louvamos pela presença. Melhor que a vida é. Ah, como espero, cante isso. Ah, como espero o dia em que vem. Que a sétima trombeta tocar. Ah, como espero o dia. E ouviremos o nosso nome nos céus. Enfim será completa. Ah, como espero. Ah, como espero o dia em que vem a face do meu amador. Te veremos face a face. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Erga tuas mãos a Jesus nessa manhã e aplauda Ele mais uma vez. Melhor que a vida é te amar e viver o teu amor, Senhor. Pai, recebemos essa palavra nessa manhã. Que ela, Pai, venha frutificar em nosso coração. E nós estejamos posicionados a remover de nós aquilo que nos impede de herdar o que o Senhor tem para nós, as promessas e principalmente a vida eterna. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha abençoar o dia, o domingo de cada um dos teus filhos aqui, levar-nos em tua presença como portadores de boas novas. Pai, nós enviamos cada um dos seus filhos nesse dia hoje para serem portadores de boas novas, em nome de Jesus. Usa cada um de nós, que o nosso coração, Senhor, venha olhar para a eternidade, olhar para o alto, olhar para aquilo que nos aguarda naquele glorioso dia. E isso seja, Pai, aquilo que movimenta, que determina a vida que nós temos vivido. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja na vida de cada um hoje e até a volta de Jesus. Amém. Você concorda? Diga amém. Deus te abençoe. Você pode abençoar quantas pessoas você puder. Ótimo domingo para você, em nome de Jesus.